Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso básico Teoria e Prática do IPv6 e nesta aula eu falarei sobre o cabeçalho do IPv6. Bom, nesta aula eu apresentarei, começando pela uma análise das mudanças ocorridas na estrutura do seu cabeçalho, apresentando as principais diferenças entre os cabeçalhos do IPv4 e IPv6 e de que forma essas mudanças aprimoraram o funcionamento do protocolo. Também nesta aula, talvez ela fique um pouquinho longa, porque eu vou apresentar o emulador de rede Core e uma apresentação bem simples com o Wireshark e o Core. Eu vou apresentar o funcionamento prático lá do cabeçalho. Nós vamos abrir o protocolo IPv6, uma comunicação simples. Nós vamos ver as diferenças entre IPv4 e IPv6 na prática, onde vocês possam também fazer no seu computador de sua casa ou do seu trabalho. O cabeçalho IPv4 é composto por 12 campos fixos, podendo conter ou não opções, fazendo com que o seu tamanho possa variar entre 20 e 60 bytes. Estes campos são destinados a transmitir informações sobre a versão do protocolo, que no caso é destinado para isso 4 bits, que no caso carrega a informação 4 em decimal. O tamanho do cabeçalho é fundamental porque, como falei anteriormente, o cabeçalho pode ter um tamanho variável entre 20 e 60 bytes. O tipo de serviço, ele carrega uma marca que pode priorizar alguns tipos de pacotes de acordo com algumas regras. Temos também a informação do tamanho total, da identificação flags e deslocamento de fragmento. Eles fazem parte de um sistema de fragmentação do pacote IP, que não será abordado aqui no curso, porque vamos falar de IPv6 e não de IPv4. Tempo de vida, TTL. Ele tem a informação de quanto o pacote vai transmitir, vai poder circular na rede. Essa informação é bastante importante porque o pacote poderia entrar em loop em alguns roteadores e isso poderia travar algumas redes ou até mesmo a internet como um todo. Também temos a informação do protocolo da camada superior, a soma de verificação do cabeçalho, o checksum, que na verdade é um cálculo matemático que ele faz em cima do cabeçalho. Ele, se não me engano, esse cálculo é do tipo CRC32, que é um resumo caso haja alteração no cabeçalho que não se verifique que seja idêntico a esse cálculo matemático de checksum do CRC32, o pacote pode ser descartado. Porém, essa soma de verificação é feita em todos os roteadores entre a origem e o destino. Isso provoca um pouco de overhead na transmissão da informação. O endereço de origem, o de destino e opções mais complemento. Algumas mudanças foram realizadas no formato cabeçalho base do IPv6 de modo a torná-lo mais simples, com apenas 8 campos e com tamanho fixo de 40 bytes, além de mais flexível e eficiente, prevendo sua extensão por meio de cabeçalhos adicionais que não precisam ser processados por todos os roteadores intermediários. Estas alterações permitem que, mesmo com espaço para endereçamento de 128 bits, 4 vezes maior que os 32 bits do IPv4,
o tamanho total do cabeçalho IPv6 seja apenas duas vezes maior que o da versão anterior. Mas por que ele é mais eficiente? Ele minimiza o overhead nos cabeçalhos, porque reduz o custo do processamento dos pacotes. No IPv6 ele retirou o que tinha lá no IPv4, que era a soma de verificação do checksum, que era um cálculo matemático de função hash de resumo. Caso esse cálculo não batesse com um campo, o pacote era descartado. Só que esse cálculo era feito em todos os roteadores intermediários, o que provoca um pequeno overhead. No IPv6 esse campo foi retirado porque para ele os protocolos superiores já fazem algum tipo de tratamento em relação à perda de pacote e retransmissão. Então seria redundante manter isso no IPv6. Isso simplifica a eletrônica e faz com que o protocolo seja mais eficiente e mais rápido no seu roteamento. Se você observar aqui entre dois hosts na internet, você tem diversos dispositivos intermediários que são os roteadores e cada um deles estavam fazendo esse cálculo. Então tornou essa retirada desse cabeçalho, desse campo, fez com que o IPv6 ficasse muito mais eficiente que o IPv4. Isso foi uma das grandes mudanças para torná-lo mais eficiente. Entre essas mudanças destacam-se a remoção de 6 campos do cabeçalho IPv4, visto que suas funções não são mais necessárias ou são implementadas pelos cabeçalhos de extensão. No IPv6, as opções adicionais agora fazem parte dos cabeçalhos de extensão do IPv6. Assim, deste modo, os campos, opções e complementos puderam ser removidos. O campo tamanho do cabeçalho também foi removido porque o tamanho do cabeçalho do IPv6 é fixo em 40 bytes. Os campos identificação, flags e deslocamento do fragmento foram removidos porque as informações referentes à fragmentação são indicadas agora em um cabeçalho de extensão apropriado. Com o intuito de aumentar a velocidade do processamento dos roteadores, o campo soma de verificação foi retirado, pois esse cálculo já é realizado pelos protocolos das camadas superiores. Portanto, o IPv6 retirou alguns campos, que o tornou mais eficiente e melhor para o roteamento, visto que agora não há mais o campo de processamento de soma de verificação, que era feito em todos os roteadores. Portanto, o overhead provocado por esse cálculo foi retirado, não existe mais. Outra mudança refere-se à alteração do nome e do posicionamento de outros 4 campos. Tipo de serviço agora se chama classe de tráfego. Tamanho total se chama tamanho dos dados. Isso mudou, lógico, porque o cabeçalho agora é fixo e não tem mais sentido ser chamado de tamanho total. Tempo de vida, TTL, agora se chama limite de caminhamento. Isso mudou porque tempo de vida dá-se a entender que o limite é um tempo cronológico e na verdade é o quantitativo de roteadores que deve haver no caminho entre a origem e o destino. Então há um limite de quantidade de roteadores. Protocolo agora se chama próximo cabeçalho, porque no IPv4 o protocolo se referenciava a um protocolo da camada superior, e no IPv6
agora se chama próximo cabeçalho por causa dos cabeçalhos de extensão, que estendem um pouco o funcionamento de PV6, porém eles não são processados pelos roteadores intermediários, mas sim pelo destinatário. Esses reposicionamentos foram definidos para facilitar o processamento dessas informações pelos roteadores. Também foi adicionado um novo campo, o identificador de fluxo, acrescentando um mecanismo extra de suporte a QoS ao protocolo IP, que consiste em associar vários pacotes da mesma natureza em um único fluxo para fins de classificação e filtragem do tráfego, o que é útil para aplicações multimídia porque permite a criação de regras com base em um fluxo ao invés de pacotes isolados. Os campos versão, endereço de origem e endereço de destino foram mantidos, alterando apenas o tamanho do espaço reservado para o endereçamento, que passa até agora 128 bits. Chegamos mais ao final de uma aula, porém no início desta eu falei que eu iria apresentar o Emulando o Core com o nosso primeiro cenário prático. Porém, essa aula já ficou um pouquinho maior do que eu esperava, e caso eu colocasse essa prática, juntar essa prática com esta aula, ficaria muito maior e perderia até o objetivo e o foco desta aula. Portanto, eu decidi de última hora fazer essa prática com o emulador Core em outra aula, no qual eu começarei a apresentar os emuladores que iremos trabalhar durante todo o curso. Eu não sei se eu vou mostrar agora, neste momento, o EV-NG, mas eu vou começar agora emulando o Core. Vou mostrar também um pouquinho do Cisco Packet Trace e a instalação do GNS3, bem como a configuração dele, que é um pouquinho mais complicada, e vou mostrar a diferença entre eles. Certo, pessoal? Espero que tenha achado a aula gratificante e que o conteúdo tivesse fortalecido seu conhecimento em IPv6. Bom, espero que tenha um bom dia e te deixo um forte abraço. Até a próxima.